Olá, olá, meus amigos, estamos de volta hoje com mais um Direito e Novela. Eu, Luciano Figueiredo, ao lado do meu irmão querido professor Robertinho Figueiredo. Hoje, tratando de um tema muito bacana, não é isso, Robertinho? Que alegria, meus amigos! Um Direito e Novela retrô, onde a gente vai falar da novela Renascer, a personagem Buba, não sei se vocês já ouviram falar nessa personagem, e um tema muito interessante, o hermafroditismo, a figura do intersexual. Será que a pessoa intersexual ela pode alterar o nome no registro civil, o gênero? Como é, Lu? Quem que a gente vai trazer? O que a gente vai tratar hoje? Vai ter VT? Como é? Diz aí. Vamos iniciar o nosso bate-papo hoje do nosso Direito e Novela e Retrô, contextualizando a novela Renascer de 1993. Olha aí um VT para que vocês relembrem o caso. Vem com a gente na tela. No ano de 1993, ia ao ar pela primeira vez a telenovela Renascer. Entre tantos papéis estava ela, Buba, a única personagem intersexo, ou como ela mesma dizia, hermafrodita, da história da teledramaturgia global. Muitas vezes, a personagem afirma que é uma mulher de verdade, mas volta e meia ela diz ser hermafrodita. Em outro momento, Eliana, ex-mulher do seu namorado, acredita que Buba é uma travesti. E assim, através de nomenclaturas diversas, a estabilidade da sua categoria de gênero é sempre de algum modo abalada. Zé Venâncio, seu namorado, define-a como uma PHF, explicando ao público que a personagem é uma pseudo-hermafrodita feminino, salientando o fato de que pseudo significa falso, o que garantiria a Buba o status de mulher. No decorrer da trama, Buba expressa constantemente a vontade de ter filhos. Segundo ela, é uma necessidade. A característica de gênero de Buba faz com que ela seja facilmente entendida como uma mulher. Mas certas situações confundiam ainda mais a cabeça do telespectador, como o fato de Buba se negar intensamente a se submeter a cirurgias normativas. Ela se sente mulher do jeito que é, com batom, vestido e genitais ambíguas. Quando Venâncio sugere que enfrentar a cirurgia é mais fácil do que enfrentar o preconceito, a resposta de Buba é incisiva. Mais fácil pra você. No final da novela, com a morte de Venâncio, Buba se envolve com José Augusto e, incentivada por este, faz uma cirurgia e deixa de ser hermafrodita. Muito bem, meus amigos, está aí contextualizada a situação e agora é a hora do nosso convidado tratar desse assunto, comentá-lo. Quem é que a gente traz hoje, Lu? Nós iremos trazer um professor aqui da casa, um grande jurista no cenário brasileiro, o professor Cristiano Chaves, que vai analisar hoje as repercussões doutrinárias e jurisprudenciais do intersexual. Cris, a palavra é sua. Primeiro eu queria agradecer aos meus amigos Roberto e Luciano Figueiredo, gentilmente pelo convite de estar aqui e participando de um programa tão interessante com uma matéria subjacente de grande interesse prático, de grande interesse teórico. No que diz respeito à personagem Buba, da novela, especificamente em relação a ela, temos um caso muito curioso, que é o caso do intersexual. O intersexual é uma figura jurídica que antigamente era chamado de hermafrodita. É claro que este intersexual desperta o interesse do direito, do sistema jurídico em si. O interesse despertado pelo intersexual para o direito é a possibilidade de ser feito um registro com sexo distinto. Isso porque o intersexual é alguém que que trouxe consigo uma ambiguidade sexual. Esta ambiguidade sexual faz com que esta pessoa tenha características morfológicas, características físicas, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Segundo a medicina, e os dados da medicina nesse caso são muito claros, é que esta ambiguidade cessará num dado momento da vida do intersexual. Claro que o avanço da medicina e os estudos científicos conduzem à busca de um maior conforto para a pessoa humana. E como essa situação do intersexual é desconfortável a toda evidência, já se entendeu na medicina que o médico deve auxiliar com tratamento médico, com medicamentos, o médico deve auxiliar a indução da solução do problema. O médico, portanto, deve induzir a uma antecipação da definição do estado sexual.
definindo se o estado sexual que prevalecerá será o masculino ou o feminino, claro, de acordo com a pesquisa do médico, de acordo com o estudo do médico naquele caso, para saber qual o estado se mostrava mais forte. De qualquer sorte, o direito pode receber um problema decorrente da medicina. O problema que pode chegar no direito é que o intersexual, aquele que a gente chamava de hermafrodita, ele, por conta da sua ambiguidade sexual, ele pode ter sido registrado inicialmente com um determinado sexo e posteriormente vir a prevalecer um outro. Exemplo, ele pode ter sido registrado com o sexo masculino e posteriormente prevalecer o sexo feminino. E a própria medicina colaborar com esta definição do estado sexual. Nesse caso, o direito resolve o problema com certa simplicidade. Será um caso simples de retificação do registro. Esta retificação de registro se dará através de um procedimento de jurisdição voluntária. Lembrando a todos que nos procedimentos de jurisdição voluntária o juiz pode decidir por equidade. É o artigo 1109 do CPC. E decidindo por equidade, julgando por equidade, o juiz pode fazer justiça no caso concreto. O juiz pode dizer, portanto, apesar do registro ter sido lavrado com sexo masculino, há uma prova médica, há uma prova pericial de que prevaleceu o sexo feminino. E com isso o juiz retifica o registro de nascimento, retifica o registro civil. O direito, portanto, trata da matéria com uma certa simplicidade e procurando facilitar a solução do problema do intersexual que eventualmente foi registrado com um outro estado sexual. É um caso simples de retificação de registro com a prova médica, com um laudo médico comprobatório de que houve uma solução do estado sexual no outro sentido distinto daquele em que se deu o registro. Mas é preciso chamar a atenção para um caso curioso. É que nós não podemos confundir a situação do intersexual, desta pessoa que sofre de uma ambiguidade, com um caso totalmente distinto, que é o caso do transexual. O transexual é uma patologia, o transexualismo é uma patologia. O transexual é a pessoa que sofre desta patologia. É a pessoa que nasceu com cabeça de um sexo e corpo de outro. É a pessoa que traz consigo na mente um estado sexual diverso daquele do seu corpo. Tenho absoluta convicção de que não precisamos pensar muito para enxergar o drama que vive essa pessoa. Um drama psicológico de ter o corpo de um sexo e a cabeça de outro. A medicina indica na resolução 1957 do CFM, do Conselho Federal, a medicina diz que se deve fazer um tratamento psicológico. E que, não sendo possível resolver o transexualismo pelo tratamento psicológico, aí deve-se lançar mão da cirurgia de mudança de sexo, da chamada cirurgia de transgenitalização. Feita essa cirurgia, aí o caso não é de retificação de registro, porque em nenhum momento o registro esteve equivocado. No caso do transexual, há uma necessidade de redesignação do registro. O registro precisa ser redesignado, o registro precisa ser lavrado de novo, agora indicando o seu novo estado sexual depois da cirurgia. Já não é um procedimento de jurisdição voluntária, já não é um procedimento tão simples, contendo agora um grau de complexidade maior. E agora uma necessidade de prova também mais profunda, mais vertical, uma cognição mais exauriente. Há, portanto, uma distinção muito clara entre o intersexual e o transexual. E o que mais se impõe para todos nós juristas é deixar claro que intersexual, transexual não se confundem com homossexual ou com bissexual. Homossexual, bissexual diz respeito à orientação sexual, que é direito fundamental de cada pessoa. E sendo direito fundamental de cada pessoa, ser hétero, homo ou bissexual não diz respeito ao direito. O direito não pode indagar de alguém qual é a sua orientação sexual. Já há, inclusive, em instrumentos internacionais, uma proposição de que seja proibido a órgãos públicos ou privados
indagar sobre o sexo das pessoas, porque esta orientação sexual compõe um aspecto muito maior e mais amplo. Agora, o intersexual e o transexual, estes dizem respeito a situações jurídicas que podem ser discutidas pelo jurista. Essa é uma distinção importante. Obrigado aos meus amigos Luciano, Roberto. Muito obrigado a você pela atenção e vamos continuar pensando juntos direito. Como sempre, eu te espero aqui no SERS. Muito bem, meus amigos, esse é o professor Cristiano Chaves, para variar, dando um show de maneira extremamente clara, tratando de assuntos da atualidade que ainda vão aparecer mais e mais vezes nos tribunais, não é, Lu? Exatamente. E este foi o nosso Direito e Novela de hoje. Em breve retornaremos analisando novas novelas e novelas antigas também, sempre sob a lente do direito. Um beijo no seu coração e até a volta. Até lá.